Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre maternidade, idealizações versus realidade. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós convidamos 4 mestrandas. É um timaço de mestrandas aqui no Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil. A Betina, a Débora, a Rosane e Marian. Eu vou começar aqui conversando com a Débora. Pode ser, Débora? Pode. Então, Débora, vamos falar um pouquinho sobre a amamentação, né? Eu acho que esse é um dos temas, assim, que mais aflige as mulheres, talvez um dos que mais preocupa. Tá ali taco a taco com o parto, talvez, com a via de nascimento do bebê, mas a amamentação, ela foi vista durante muito tempo como um ato natural, instintivo, quer dizer que toda mulher estaria pronta para realizar. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Nós temos uma interferência da cultura muito grande na amamentação e é uma tarefa que envolve a mulher intensamente e que também precisa ser aprendida, né? Sim. Olá a todos, eu sou Débora. E a amamentação, ela deve ser estudada desde da gestação, né? Muitas vezes a mulher acha que... pensa que vai ser muito fácil amamentar e no pós-parto... ela se depara com alguns problemas iniciais, até porque o corpo precisa se adaptar à amamentação. No primeiro mês, a mulher passa por adaptações, como a descida do leite, que é um momento em que, às vezes, pode causar algum problema para essa mãe, se ela não souber administrar esse problema. E a mulher, é bom que ela tenha uma rede de apoio com ela, pois essa rede de apoio, tanto profissional quanto familiar, ela vai ajudar essa mulher a amamentar. Essa imagem de plenitude que a gente vê em redes sociais, em campanhas publicitárias, ela demora um tempo para acontecer. E cerca de um mês, exatamente por essa adaptação do corpo e as questões hormonais da mulher. Débora, enquanto eu estava respondendo aqui a nossa pergunta, a gente ficou escutando uns sonzinhos, tá? Uns grunhidos, uns barulhinhos. Conta para nós o que tu está fazendo agora enquanto responde essa pergunta. Nesse momento eu estou amamentando a minha filha de 9 meses. Isso mesmo. Então, a Débora tá vivendo aqui esse processo, né, de adaptação. Quer dizer, agora, quando ela já tem 9 meses, tu já te sente, assim, com maior desenvoltura e que tu consegue, inclusive, conciliar a amamentação com outras atividades, como gravar aqui um podcast, é isso? Isso, eu posso dizer que no início não foi nada fácil, assim, mesmo sendo enfermeira, tendo conhecimento, não foi fácil a amamentação, a fase inicial dela. Até engrenar, assim, eu digo que foram 20 dias difíceis, mas hoje eu posso dizer que amamento com plenitude, com aquela cara feliz e sorrindo. Então, pelo visto, né, a amamentação já é um dos grandes desafios, né, no período aí de pós-parto. Mas existem outros desafios também, né? Então, a gente pensa que quando há esse encontro, né, da realidade com, né, essa idealização, existem, então, muitos desafios. E aí, Betina, tu pode nos contar um pouquinho sobre esses desafios? Olá, eu sou a Betina e eu vou conversar um pouquinho sobre os desafios que o puerpério, né, que a gente conhece como pós-parto, que é acometido durante esse processo, tá? Nessa fase, a gente tem muitas alterações fisiológicas, psicológicas, emocionais, e gera muita cobrança para a mãe. Eu sou mãe, né, e vivenciei essa experiência, desencadeei várias cobranças, e principalmente quando a gente traz o encontro do que o que é idealizado, né, durante a gestação, no período pós-parto, com a realidade, né? Principalmente quando hoje nós vivemos num mundo 100% tecnológico, né? Nós temos acesso a essas informações muito fácil.
Então, a gente consegue idealizar o que seria uma mãe perfeita, né? Muitas vezes, essa idealização nos gera cobrança, e essa cobrança nos gera frustrações, medos, insegurança, desafios. E eu, mãe, vivenciei tudo isso, né? Me senti cobrada por essas idealizações que a gente vê na internet, que a gente vê nas redes sociais. E venho falar aqui hoje que a gente não precisa ser perfeita, né? A realidade, o encontro com a realidade durante a gestação, durante o parto, durante o puerpério, durante o maternar, ele é bem diferente do que a gente idealiza, né? Nós não somos perfeitas, nós somos mulheres, nós somos esposas, profissionais, e nós precisamos entender que tá tudo bem a gente não dar conta de tudo sempre, né? Porque a gente não vai dar conta sempre de tudo. E que é por isso que as idealizações da maternidade perfeita, hoje em dia, elas estão sendo substituídas pela maternidade real, né? Que é o que realmente acomete nós, mulheres, né? Durante os desafios, descobertas e transformações nesse período. Betina, tu mencionou aqui as redes sociais, as tecnologias. Então, esse mesmo veículo que nos leva a idealizar a experiência do maternar também é propício para que a gente mostre qual é a realidade, né? O que a gente está vivendo, de fato, no nosso cotidiano, no cuidado aos filhos e filhas. E nós temos aqui entre nós uma analista de sistemas, né, Mária? Sim. Mária, fala um pouquinho para nós aí, como que a tecnologia entra no cotidiano das famílias, esses meios tecnológicos que são assim... Parece que a gente já, assim, quem nasceu há pouco tempo, acho que sempre foi assim, né? Mas a gente sabe que isso é uma novidade. Conta aí para nós, como que influencia nessa questão da experiência do maternar, na expectativa que se cria e na realidade que se encontra? Bom, a tecnologia ela já impacta na nossa vida normalmente, então com o processo de maternidade não é diferente. Não é só uma relação ruim entre as mídias, então há inúmeros aplicativos que auxiliam as mulheres no controle do pré-natal, tem várias pesquisas falando o quão esses estudos das universidades, como redes no Instagram, perfis no Instagram, dizendo como amamentar, dando dicas, auxiliam na maternidade. O único, porém, que isso vale para todas nós, é cuidar muito dos perfis. Então, às vezes, tem perfis de gestantes que falam dos processos dela e não é o mesmo processo que a outra gestante está vivendo. E tem que cuidar muito esse espelhamento. Uhum. E também cuidar essas questões de grupos, sempre tratar com um profissional. Sempre ver se essa rede, se esse perfil que você está olhando tem algum profissional para acompanhar. E sempre também tirar as dúvidas com o seu profissional. Acho que é isso o maior impacto das mídias. Também procurar esses aplicativos também de auxílio, tem vários, e sempre ver se esse aplicativo está vinculado a alguma universidade ou, se não, ao sistema público de saúde. Uhum. Olha só, Mariana, achei interessante. Estava te ouvindo e pensei, os mesmos cuidados que a gente tem no ambiente analógico, né? Nesse do presencial. Quer dizer, a gente não procura qualquer profissional também. É por indicação, é por recomendação. A gente busca saber quais são as credenciais. As informações que a gente consome também no papel ali, no jornal, na revista, no livro. A gente também precisa checar qual é a credibilidade dessa informação, quem foi que escreveu, quais são as fontes. Então, esses mesmos cuidados a gente carrega para o ambiente virtual. Com certeza. E principalmente agora com perfis do Instagram. Então, quando tu vai entrar para a maternidade, você vai seguir mães, né? Uhum. E cada mãe tem o seu processo. Nenhuma gestação é igual à outra. Então, é bom cuidar para que tu não se espelhe num outro perfil de uma outra mulher. Então, se essa gestante ela está tendo um problema, não significa que você também vai ter esse problema. Uhum. Então, sempre cuidar com o profissional. Olha... Você pode pesquisar alguma coisa, o que você está sentindo, mas sempre tirar dúvida com o profissional. Uhum. Nós sempre olhamos no Google, né? Às vezes a gente sente alguma coisa no Google e aí o Google nos fala algum sintoma de alguma doença muito grave e aí acaba assustando. E principalmente na maternidade, que os nervos estão à flor da pele. Então, é sempre bom buscar um profissional. É muito interessante, né, de tentar buscar esses perfis e também levar em consideração, né, o que eles trazem, como tu disseste,
e tentar pensar como é que está acontecendo lá na vida real, né? Para ver se realmente aquilo cabe, né? Se aquele conteúdo cabe ali para aquela família. Então, esse confronto, né, do impacto emocional das transformações vividas pela mulher, né, e pela maternidade é outra questão aí que a gente pode trazer, né, na nossa conversa. Então, Rosane, pode nos falar mais sobre isso? Sim, eu sou Rosane, sou enfermeira de saúde pública e tem algumas questões assim bem importantes na gestação, na maternidade, que são mudanças bem radicais na mulher, né? Ela muda o seu corpo, ela muda às vezes até a relação marido e mulher, ela de filha passa para mãe, né? Então tem várias questões emocionais aí que ela não estava acostumada, né? Tinha uma vida antes do bebê e após a maternidade, né? Antes da maternidade e após a maternidade. Então, nessas questões, existe muitos sentimentos, assim, sentimentos de frustração, sentimentos de angústias, de solidão, que às vezes ela se sente, mesmo estando numa rede de cuidados, porque geralmente a gente tem uma rede de cuidados que são as nossas mães que nos cuidam, né? O esposo, as tias querem cuidar, né? Os sobrinhos mais velhos querem cuidar também, ou os filhos mais velhos. Então, tem toda uma questão que elas sentem, mesmo assim, elas se sentem numa solidão, porque elas têm que cuidar, a responsabilidade maior é dela cuidar desse bebê, né? E que ela não está mais sozinha, para sempre. Ela vai ter sempre esse bebê para cuidar. Então, Rosane, assim, para além dessa, né, do que a gente conversou antes, né, de buscar esse auxílio nas redes, com os profissionais de saúde, com o apoio da família, onde mais essa gestante pode buscar essa rede, se preparar melhor para essa chegada da realidade? Olha, geralmente, claro, ela vai tem livros, né? Tem livros que dizem, que monitoram e falam sobre todos os aspectos e relatos também de outras mulheres, de outras mães, né, que vivenciaram o mesmo problema. Tem livros, tem as redes sociais que já foram, como de universidades, como a nossa colega já falou, né, que vem de uma rede fidedigna, né, que dá para confiar num site confiável. E também, assim, a troca de ideias, isso aí diminui muito a ansiedade das mulheres, a troca de ideia entre as mães, por que a minha filha hoje tem, né, eu tenho um neto, e as amizades dela, no momento, são várias mães dos coleguinhas dela, do filho dela, né? Então, elas trocam ideias, elas diminuem essa ansiedade. Não, mas comigo também é assim, então, vamos lá, vamos cuidar dessa forma que tá certo, sabe? Então, é dividir as angústias com as pessoas que tu tem confiança. Principalmente também com o seu médico, seu pediatra, né? Quando tu tem a dúvida. Ou o seu obstetra. Rosane, isso que tu acabou de dizer contrasta com a ideia também... Contrasta não. É aproximado do que a Marian falou antes a respeito das redes sociais. Exato. Quando a gente acompanha alguém num perfil de uma rede social, as chances dessa pessoa, dessa mãe, viver em circunstâncias de vida muito diferentes das nossas é muito grande. Enquanto que alguém que é familiar, que é amigo, que é uma colega de trabalho, que é alguém da vizinhança, são experiências mais próximas e talvez por essa razão também com maior potencial de acolhimento, né? Exatamente. Nesse grupo aí, quando comparado às mulheres que vivem em condições muito diferentes, mas que a gente encontra pelas redes sociais. Então, aí esse cuidado, né? De sempre observarmos quais são as nossas circunstâncias de vida. E também não achar também que essa parte... Eu fiz 2 perguntas para minha filha e ela respondeu o que eu encontrei nas bibliografias. Ela falou várias coisas boas e só 2 coisas ruins, que foi a falta de tempo, né, e a angústia de ver o parto, de ver o bebê nascer.
E isso também surge nas bibliografias encontradas, e que são essas angústias que depois, aos poucos, vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos cuidados com o bebê, que vão surgindo as dúvidas, né? E as angústias vão acabando conforme elas vão se descobrindo e se encontrando ali, tendo ajuda. Betina, quer falar mais um pouquinho sobre esse assunto? Gostaria. A questão das redes sociais, que nem eu falei antes, ela tem um poder muito grande, né, no nosso cotidiano, através de influências positivas e influências negativas. Mas eu acredito que com a maternidade, com essa idealização que a gente tem de ser a mãe perfeita, ela também tem um lado positivo de ser uma rede de apoio, né, durante todo esse processo. A gente consegue entender e saber que eu não tô sozinha, né? Por mais que a minha mãe tá ali, que tu tem uma rede de apoio, mas no momento que a gente procura alguma informação no Google, no Instagram, em algum aplicativo, e tu saber que tem outra pessoa que tá vivenciando aquela mesma fase que tu, de amamentação, de cólica do bebê, de angústia, de saber se, será que eu tô bem? Será que esse sofrimento, entre aspas, né, que a gente diz, essa angústia, esse medo, essa insegurança que o puerpério, né, que o pós-parto gera, é normal? Porque quando eu entendo que tem alguém passando pela mesma coisa que eu, isso me acolhe, né? Eu me sinto mais leve para que eu consiga enfrentar os desafios durante esse processo de uma forma mais segura, tranquila e com um apoio além do que eu já tenho, né, na rede de apoio de casa. Então, eu acho que a maternidade, ela é idealizada, né, muitas vezes de uma forma não tão positiva quando a gente tem o encontro com a realidade, mas quando a gente consegue entender que são fases, processos, descobertas e que passa, né, e a gente depois entende que talvez esse sofrimento que naquele momento era, meu Deus, não vai passar, passa, né, e a gente se descobre como mãe e consegue entender aquele serzinho que chegou para nos desafiar todos os dias. É um mantra materno, É né? um mantra materno. Exatamente. Então, meninas, estamos nos encaminhando para a finalização do nosso encontro de hoje, do podcast. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito interessante, muito gostoso, que eu tenho certeza que colaborou, contribuiu aí com muitas famílias que estão nos escutando. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @Fran_Benedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Obrigada, meninas. Até. Começa agora Me Pega no Colo. Me pega do colo.